Temos falado muito que a queda da inflação é um dos fatores mais positivos que temos neste começo de ano em relação às perspectivas da economia brasileira. Inflação que caiu no ano passado e deve cair mais neste ano, talvez caminhando para o centro da meta, que é 4,5%. Só que para o consumidor, esses percentuais, essas projeções não fazem tanta diferença assim, porque na hora das compras continua o aperto. O problema é que o histórico que nós temos nos últimos anos é de uma inflação muito alta que corroeu a renda do brasileiro, principalmente se levarmos em conta o aumento do desemprego e os reajustes salariais que muitas vezes não compensaram as perdas decorrentes da inflação, sendo que muitas categorias profissionais sequer tiveram reajustes salariais, dadas as dificuldades das empresas, dos vários ramos de atividade. Então, nós estamos indo de uma inflação que chegou a 11%, a faixa dos 11%, o IPCA, que é a inflação oficial, em 2015. No ano passado, a inflação deve ter ficado em cerca de 6,4%, 6,5%, e agora caminhamos para alguma coisa ao redor de 4,5%. Só que a inflação vem caindo sobre uma base de preços mais elevados. Então, efetivamente, você não tem uma queda para valer de preço. Você pode pontualmente ter aquelas promoções, então os alimentos disparam na época da entre-safra, quando há algum problema com relação à oferta, e depois eles devolvem os aumentos. Nesse caso, dá para perceber a diferença, e isso faz diferença, sim, no orçamento das famílias, nos gastos de supermercado. Agora, quando você pega, por exemplo, serviços que tem uma ou outra promoção, eletroeletrônicos, os outros produtos, bens duráveis, essa diferença de preços, de reajuste, não faz tanta diferença, porque muitas vezes você está tendo reajustes menores sobre um preço que é maior, um preço que pesa mais no orçamento. Então, vai levar um tempo para que essa queda da inflação faça diferença mesmo em termos de poder de compra. Há necessidade de correções de salários, de uma rentabilidade a ser acumulada nas aplicações financeiras. Enfim, quando a pessoa consegue se reorganizar financeiramente e ter esse acréscimo de renda ou acréscimo de rentabilidade proveniente de aplicações financeiras, aí a inflação mais baixa começa a fazer diferença. Agora, no âmbito geral, a inflação menor começa a fazer diferença também no custo das empresas. A gente lembra naquele período tarifaço em que as empresas ficaram enroscadas num aumento muito pesado de custos, em que elas não tinham condições de fazer promoções para tentar segurar a demanda. Então, faz muita diferença também para as empresas e para a formação futura de preços, você ter hoje um custo menor de modo geral. Nós saímos daquele tarifaço de energia para uma bandeira verde agora, que já representa efetivamente uma redução da tarifa, depois dela ter atingido um pico por correção daquela maneira artificial do governo anterior de tentar controlar a inflação. Então, agora nós vamos administrar a inflação da forma como vem. Isso não quer dizer que a inflação mais baixa garanta preços mais baixos de modo geral. A gente deve ter, por exemplo, aumento de gasolina ainda pela frente, porque a Petrobras agora tem liberdade para reajustar os preços, para acompanhar os movimentos no exterior, e o petróleo subiu bastante desde o ano passado, desde o último reajuste já anunciado pela Petrobras para as distribuidoras. Isso vem primeiro no atacado e depois chega no varejo. A Petrobras pode promover novos aumentos. Em contrapartida, nós temos agora as prefeituras, os novos prefeitos tentando segurar as tarifas de transportes. Isso também pode colaborar em alguma medida para um comportamento melhor da inflação. Então, na média, a inflação deve cair e cada um deve tentar fazer com que a própria inflação seja menor, porque isso também faz muita diferença, dependendo do que você consome. Se você busca os preços mais baixos, se você consome os produtos que estão em oferta, isso vale até para alimentação, a sua inflação pessoal pode ser mais baixa. Pelo menos agora a gente conta com isso. Antes não tinha muito como fugir.